A gente está começando aí o nosso programa que se chama Luz Mais Arquitetura. Nesse programa aí a gente traz diversos projetos, referências, né, cases, para inspirar todo mundo aí na hora de iluminar seus projetos, né? Então, meu nome é Cris Krum e no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre iluminação residencial. E para falar disso, a gente convidou aí o arquiteto Lorenzo Cunegato. Então a gente vai apresentar juntos, né, o projeto da Casa Estil, que é um projeto super bacana, que a gente teve o prazer aí de se envolver com a parte do projeto luminotécnico, né, eu e a equipe da Illumine. E nada melhor do que conversar aí com o arquiteto responsável, né, para ele nos contar como é que foi esse projeto, todo o conceito, o programa de necessidades, né. A gente determinou um nome para casa em função do sistema construtivo. Mas antes de chegar no sistema construtivo, propriamente dito, eu vou andar para frente um pouquinho no projeto para mostrar para vocês essa concepção rápida, já de início, partindo de um pensamento do que nós queríamos. A gente pensava já num módulo, né, numa casa, vamos dizer assim, concebida de blocos, né, em que teriam ambientes em conjunto, porque hoje é uma grande tendência a gente não compartimentar, para ter um convívio mais em família, social entre os amigos nos ambientes que se frequentam, né, as necessidades de serviço da própria casa. E como nós tínhamos adquirido esse terreno, que ele tem uma dimensão bastante agradável, boa de trabalhar, 22 por 40, então assim, muita coisa dava. Então eu tinha que acertar, de certa forma, pensar no conforto. Muitas coisas a gente sabe que passam pela cabeça, né? Iluminação, parte de sol, né? Insolação, nasce sol da tarde, judia, o calor e tudo mais, e aquela coisa, e garagem, e o terreno com desnível bem acentuado. Mas esse projeto, ele se manteve praticamente, né, as linhas gerais iguais. E nós estamos falando aqui de 26 de outubro de 2014. Foi o primeiro desenho, o primeiro rabisco, a primeira ideia que surgiu dentro do que nós havíamos já conversado e desejado entre nós. E aí foi evoluindo. Passa-se tempo, a gente evolui em algumas coisas, vai vendo estudos de caso, né? Vai trocando ideias, vai vendo uma coisa ou outra, que é aquele processo inicial, qualquer parte, para qualquer cliente a gente faz. Só que eu tinha um desafio tão maior, era atender uma cliente muito exigente, né? Eu acho assim, que quando tu faz um projeto para ti ainda, né, como arquiteto, tem aquela cobrança também de, mas agora eu tô fazendo o meu projeto, né? Eu tenho que fazer o projeto e ao mesmo tempo tem muita dúvida e tu... Enfim, e aí... É muito louco porque assim, ó, é para nós. Nós somos profissionais da área. A gente quer tudo. A gente tem conhecimento de várias coisas boas, outras de alguns detalhes de patologia, mas a gente não tem controle. É quase que assim, ó, vou dar um comparativo em função da profissão da Sheila, é quase que ela se fazer um exame, entendeu? Sim. É bem complicado porque muitas coisas a gente não tem o controle também. Mas enfim, aí vocês olham ali, 14 de dezembro de 14, já passou 2 meses, a gente ainda rabiscou, deu umas outras mexidas. Nessa imagem ainda a gente consegue ver que hoje a casa já foi concebida com essa ideia. Eu estava em dezembro de 14, né? A gente tinha uma ideia de uma rampa, de uma garagem. Olha a formatação aqui, ó, do lado aqui, uma escada. Tem toda uma concepção, né? O espaço, né, que seria o gourmet, o espaço, o quiosque junto da casa aqui, ele tem grosso, tá aí, ele não tem variações muito, então a concepção já tinha todo um traço para isso, né? Aqui seria nessa imagem o pavimento de cima dos quartos, como se comportaria a ideia, e desde o início eu já pensava numa quebra, por estar trabalhando no módulo, né? Eu já tinha pensado já aqui aliar um sistema construtivo que me permitisse certas coisas, né? Certos detalhes, certas ousadias. E aqui eu já estou trabalhando em fevereiro de 2015, eu já bolei essa coisa, então já se passou aí brincando quase 6 meses nessa, né, nessa concepção. Bom, surgiu daí o projeto, né, a ideia, dentro da evolução que teve, dentro dos meses, de um ano, talvez pensando em tudo, claro. Eu não tinha uma necessidade imediata, eu não tinha o que muitos clientes que a gente sabe têm uma necessidade temporal de resolver uma coisa ou outra, né? Mas, enfim, nasceu, a concepção é bem próxima dos croquis, do estudo preliminar que nós enviamos, que hoje, né, nós conseguimos trabalhar com um planejamento bem
uma metodologia bem definida. Então, um estudo preliminar, um anteprojeto, um projeto, e assim vem a seguir os complementares. Então, as pessoas que eu estava falando no início, que aqueles complementares ao projeto arquitetônico é uma infinidade de compatibilizações que tem que acontecer isso aí. E é fantástico, é trabalhoso, leva tempo, só que eu pude levar o tempo que todos os sistemas demandavam, né? Apesar de estar aqui, ter a cliente me buzinando, né? Mas, de qualquer forma, assim, ó, o tempo, eu sei que, assim, tem uma necessidade, mas tem coisas que a gente tem que, né, esperar aquilo acontecer, curar, consolidar para a gente entrar com outra. Então, tudo isso foi, de certa forma, maturado bem. Aí, nisso surgiu como que eu vou fazer essa casa? Que sistema construtivo é o mais adequado para esse tipo de arquitetura? Ó, em cima, isso aqui é o quarto. Esse vão daqui lá no fundo tem 6 metros de balanço. O concreto me permite isso? O convencional eu consigo? Então, eu já comecei a questionar o tradicional. E aí vem um pouco do Lorenzo, sonhador, né, que conhece, como eu morei fora há muitos anos, eu trabalhava com algumas tecnologias, tinha um certo conhecimento e acabei que no processo toda a empresa aqui em Juí, né, que no caso foi a Bimetal na época, que executou isso aí, eu tinha essa visão que a coisa toda ia se consolidar bem, né, da forma como eu vislumbrava, como eu sonhava, né? Mas assim, nem tudo é perfeito. A gente sabe que as coisas não são, né, redes sociais que só se posta o bonito, que só se faz o perfeito. A vida não é assim. Tem erros, tem problemas, tem como em todo lugar. Mas isso é mais fácil de lidar. É uma forma que eu consigo resolver, né? É diferente muitas vezes de uma estrutura tradicional que é mais, vamos dizer assim, complicado, tu mexe em mais coisas, tu tem que investir de forma diferente. Nesse caso, não. Por mais erros que tenham ou tiveram, né, a gente conseguiu, de uma forma bem bacana, boa, prática, resolver as questões. Então, o projeto foi fluindo, surgiu daí toda a planta, todo o desenho, e Cris, o que é incrível, daí surgiram, né, beleza, tudo ok. Aí começa o sonho a apertar, aquela expectativa a aumentar, que são os complementares, né? Então, assim, projeto complementar, perfeito, eu queria buscar, e aí por ser um profissional e conhecer muita coisa, e a gente não tem limite. Estamos em Juí, interior do Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, mas não temos limites, né? Sim. Nisso, o sistema construtivo em steel frame nos foi possível executar, trazer materiais de fora, executar da melhor maneira possível, né? Com materiais diferenciados. Aqui é o projeto hidrossanitário, que a gente pensou, toda a parte de água, de esgoto, o escritório desenvolveu todo o processo, aliando, pensando junto entre tantos outros. E o fantástico disso é porque eu posso pegar uma tecnologia que não é daqui, né? Ela é uma tecnologia que vem, vamos dizer, lá do interior de Goiás, lá da onde for, de São Paulo. Através de um projeto, eu consigo compilar os outros e executar de forma super econômica, rápida, e que o sistema venha depois funcionar tranquilamente, né? Normalmente. Então, aqui que vocês estão enxergando na tela é o projeto da aspiração central, esse aqui. Olha aqui o cano que vem no teto, percorre e desce no ponto da mangueira ali, tipo como eu puxei agora. Então, é fantástico, porque isso é um projeto complementar. Complementa o projeto arquitetônico com diversas nuances ali, de facilidades, né? Então, assim como tem o aspiração central, assim como tem o projeto lumínico, assim como tem o projeto da climatização, o projeto de instalações elétricas, né? Esgoto, água, tudo. Isso tudo temos que juntar, instalar, né? E aí depois fazer o fechamento. No caso aqui do sistema construtivo, aqui vem particularidades das instalações, né, para possibilitar todo o projeto lumínico. Então a gente
desenvolveu todo o processo de instalações elétricas. Teve o projeto que a gente desenvolveu de calefação. Então, aqui foi para a empresa dimensionou a casa para que tivesse também um projeto da calefação, de aquecimento da casa, né? Também foi compatibilizado com tantas as coisas outras que tiveram. Então, realmente assim, é um emaranhado de tubulações, de fiação. Mas qual o grande diferencial disso tudo? Aqui é um exemplo. Olha quanto no projeto tem de pontos, parte da elétrica, da climatização. Aqui passa também a aspiração central, uma série de elementos que a gente tem que pensar, né? A calefação. Então, tem muitos sobrepostos projetos, muitas coisas que o projeto arquitetônico vai agregar. E com tudo isso a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado, porque são fatores que promovem muitas vezes o desperdício, se a gente não cuidar de forma adequada, né? Então, por isso... essas interferências, né, Lourenço, que a gente, inclusive quando na época do varejo da Ilumine ali, que a gente também por um período abriu a Integre, né, que era uma empresa, até pelo nome, né, Integre, a gente fala da integração dos projetos, né? Exatamente. É muito difícil a gente pensar, eu fazer um projeto luminotécnico sem pensar nos demais projetos complementares, né? E isso a gente nota que faz toda a diferença quando a gente está munido de todas essas informações, né? Então, quando a gente está aí executando um projeto de iluminação, tu tem que saber onde é que está a tubulação da climatização, se vai ter, né, daqui a pouco essa aspiração. Imagina se tu tem a tubulação da aspiração passando e tu está propondo um perfil embutido na parede, né? Então, são coisas que a gente tem que entender onde é que tem essas interferências para minimizar retrabalho, né? Estresse em obra, gastos desnecessários e muitas vezes tu acabar não conseguindo executar aquela ideia que daqui a pouco tu vendeu para o teu cliente, né? A tua intenção de projeto realmente não poder ser executada como tu gostaria, né? Sim, e aí vem todo o questionamento, muitas vezes lá no início do processo, que o cliente nos pede, pá, mas isso é muito mais caro. Aquilo aí eu tenho, rapidinho, um grande conflito, assim, e é difícil de mostrar um sistema hoje construtivo convencional de um modular. No caso aqui foi construído modular, mas painelizado. Agora a gente vai ver fotos que são painéis montados para constituir a casa. E hoje tem outros sistemas modulares que a casa é produzida numa fábrica. É produzida toda a casa, todo o comércio, enfim, o que for o tema do projeto. E que isso, por mais que as pessoas estão acostumadas a contrastar, por exemplo, o metro quadrado como referência. Mas o metro quadrado, ele não está lá, tipo, quando tu bota o tijolo na parede, rasga aquele tijolo para enfiar uma tubulação ali dentro. Aquele tijolo que tu rasgou gerou um entulho. Aquele entulho o cara vai pagar para tirar da obra, né? Então, esse custo todo que a obra envolve, as pessoas não computam no metro quadrado quando vão construir, certo? A madeira que eles compram para constituir, né, as formas para as vigas e pilares, as escoras das lajes, tudo isso não é computado no valor do metro quadrado lá no início, quando, eu vou fazer com 1.000 metros quadrados. Tem muitos profissionais bons, sim. Tem muita viabilidade de convencional, de tradicional, tem. Mas assim, hoje, o tempo que se consegue reduzir em relação ao tradicional e considerando todos esses desperdícios que a gente vê, é possível sim ter algo melhor, mais rápido. E se tu comparar um global, uma situação global, tu vais ver ainda que é mais barato, ainda sendo melhor. Mas é só um adendo aí que eu acho que é bacana de comentar, porque é importante, sistema construtivo que hoje nós temos à disposição. Então, é por isso que eu escolhi ousar e fazer um sistema modular painelizado, porque apesar de eu ter enxergado uma possibilidade aqui, local, realizamos essa façanha, que muitos, né, criticavam, assim, no sentido de não acreditar, né? Ok, tá aí, é forte, mas é uma concepção, é uma tecnologia que muitas vezes o tradicional ainda é muito... A cultura do tradicional é muito enraizada.
Claro que depende de empresas, depende de retornos, de atendimento, mas assim, o sistema existe, o sistema funciona. Cabe, claro, nós trazermos e termos um qualitativo nisso. Não tem muito, não tem, mas a gente tem que buscar porque existem. Eu já visitei diversas fábricas que produzem modular, né? Então, eu já tenho conhecimento de quem produz com qualidade, de quem produz, vamos dizer assim, de forma mais artesanal, então com qualidade. Mas assim, a gente sabe que uma indústria difere em termos de maior potencial ou menor. Mas aqui foi feito, a gente desenvolveu, como eu falei, nada é perfeito, a gente está super alegre, bem feliz com ela. Ok, eu como um técnico, eu vejo determinadas coisas que poderiam ter sido evitadas. Até sim, poderiam. Elementos que poderiam ser apontados para que não ocorressem, acredito que sim, não somos perfeitos. Mas não tem em nada que eu consiga, vamos dizer assim, executar aqui que me prove que isso saiu mais caro que um convencional. Não. Eu economizei, sem dúvida nenhuma, na ponta do lápis. Mas é uma tecnologia nova, né? A aceitação a gente sabe que é diferente. E com tudo isso, Cris, as instalações, por incrível que pareça, são mais fáceis de fazer. Tu acompanhaste, tu vieste aqui aquela vez, né? E aqui a gente vê que é possível a rapidez, a instalação, por exemplo, eu não preciso quebrar parede, gerar entulho, né? É tudo feito de forma prévia para depois fechar, para depois constituir os ambientes e dar o acabamento. Então, o lumínico, nesse caso que a gente vai falar agora, bem específico, foi só, vamos dizer, uma questão de desafio de implementar, por ser grande, né, os ambientes, por demandar um conceito muito bem definido. Ele teve os desafios, mas hoje o resultado é demais. Sim. Tecnicamente, tentando me excluir do processo, sair de que é meu e que tudo foi feito, mas assim, com quem eu consigo mostrar e conversar o conceito instituído aqui, né? Que o projeto lumínico trouxe aquilo tudo que a gente sabe da emoção, né? Dos efeitos, da valorização. Então, cara, eu sento aqui, às vezes eu digo assim, Cris, que paz no coração, assim, sentado depois de um dia de trabalho e tomar um chimarrão, como diz no interior, com a nega velha. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante, é uma coisa assim que não tem explicação, sabe? O que a gente consegue proporcionar. Aqui é um vídeo, eu vou passar bem rápido. Esse é outro exemplo, né? E vantagens do sistema, que eu já acabei falando, várias vantagens. Ele é sustentável, é rapidez em relação ao convencional, gera economia, sim, né? Que mais? Precisão. Isso daí existe porque tu não consegue entortar uma barra que já vem da indústria reta, aí vem do momento em que quem vai aplicar essa barra, né? Tem vou dizer, o lado humano da coisa, que nem sempre vai condizer, mas tudo bem, acontece. Acústica e térmica, sem dúvida nenhuma, tem uma grande vantagem, e isso é uma vantagem bastante grande do sistema, que é uma obra limpa, né? É uma obra que não gera entulho. Aqui as empresas que acabaram participando do processo, junto com a Ilumine, que teve todo o processo de projetos e tal, e assim eu acabo passando todos os dados. Mas, Cris, eu vamos direto ao que interessa agora, né? Ótimo, Lourenço. Não, mas é legal porque a gente, né, eu que não atuo como arquiteta, né, eu atuo como arquiteta de iluminação, só na parte de light design mesmo, a gente gosta de ver as novidades, né, e coisa boa que tecnologias aí que a gente vê que está sendo utilizado em outras partes do mundo, assim, a gente já vê pertinho de casa, né, então eu acho que é só realmente ter essa disposição, né, para o novo, para investir numa tecnologia nova, de se arriscar de certa forma, né, porque o convencional é mais confortável, né,
E eu acho que tu, como profissional, no momento em que faz isso para ti próprio, é ótimo porque tu tá experimentando a cada dia isso, tu tá vendo o que é bom, os defeitos, e tu pode passar isso pros teus clientes, né? Sim. Então, foi isso que a gente diz, quando o projeto é nosso, tu tem vontade de colocar realmente tudo para ter cada vez mais certeza, né? Confiança na hora que tu tá vendendo uma ideia, né? Claro. E é isso que tu disse, assim, agora quando tu falou que para ti é gratificante o momento que tu senta e sente a iluminação. Esse é o nosso objetivo principal ao fazer o projeto de iluminação, né? É fazer com que a pessoa sinta ali, olhe, meu Deus, olha esse lugar que eu estou podendo desfrutar, né? Tá. E que realmente a gente diz, o período o convívio familiar, o momento que tu chega em casa, geralmente é o período noturno, né? Tu convive muito mais com a família e aproveita a tua casa no momento que não tem mais a luz natural. Então a gente vê como a luz artificial ela vem para proporcionar esses momentos, né? Sim. Então isso é uma coisa que a gente sempre pensa muito na hora de projetar e tentar entender os hábitos das pessoas que vão utilizar ali, né? Eu acho que até a gente pode destacar aí como a gente deu atenção para a cozinha no projeto, né? A gente sabe que a Sheila aí adora cozinhar, vocês vão ver, pessoal, é um ponto da casa chave, que a iluminação é tão bacana quanto qualquer outro espaço da residência. Sim. Eu vou me posicionar agora, vou me mexer, vou me posicionar. Tá. Vai comentando aí do projeto. Joia. Não, pessoal, eu vou compartilhar com vocês agora a nossa apresentação do projeto lumínico, que foi desenvolvido, então, para essa residência, para Casa Estil, né, do arquiteto Lorenzo Negato e todo o escritório dele aí. Então, foi um trabalho aí de várias mãos, né, para a gente chegar nesse resultado que vocês conseguem ver atrás dele ali, né, que é o projeto já executado, né. Então eu vou ir passando com vocês aqui a apresentação, né, como o Lorenzo já apresentou antes, né, o conceito da casa em si, deu para ver muito a questão das volumetrias, né. Então a casa ela é marcada por essa composição de diferentes volumes, né? E a gente sempre, desde o início, pensou em como utilizar a iluminação para realmente ressaltar essa volumetria, né? Destacar essa volumetria. Tanto que vocês vão ver que a gente usa muitas... É como se a gente estivesse marcando o perímetro da casa, as marquises e tal. A gente usou muitas linhas de luz, né? De forma a ressaltar essa volumetria e não, às vezes, criar um foco a mais, um elemento a mais no projeto, né? A iluminação, ela veio sempre como uma forma, assim, de ressaltar o que já existia, não ser um elemento novo na fachada, já que a fachada já era super interessante por essa composição que ela tem, né? E no momento depois que a gente entrou para o interior da casa, a gente quis continuar com essas ideias das linhas, né? Deixar essa iluminação bastante suave, né, ao mesmo tempo de efeito, e que, de certa forma, conduzisse as pessoas dentro da casa, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o projeto, né, de uma forma, primeiro, só para vocês verem o tamanho da casa, né? A gente diz para o Lorenzo, assim, esse é só o pavimento térreo, pessoal, tá? Então, a gente só vai apresentar ele, que é onde se concentram essas maiores decisões que a gente teve projetuais. Hoje, no outro pavimento, são mais os quartos, então a gente trabalhou, mas também nem tudo ainda tá executado, né, Lorenzo? Então a gente vai focar nesse inclusive na sala de janta, algumas coisas a gente optou, né, por quando fizer, né, inclusive a questão de mobília, fazer da forma mais acertada possível. Então, por isso que é bacana esse insight do planejamento, né? Nós não vamos botar qualquer coisa, vamos dizer assim, no sentido assim, vamos botar uma mesa agora, porque né, tá apertado, né, vamos botar o que dá. Não, vamos esperar, não precisa agora, sim, né, mas a hora que colocar, claro, o conceito acima de tudo vai estar implícito ali, né? Então, aqui, pessoal, vocês conseguem ver o projeto, então, né, o luminotécnico, onde a gente faz a marcação de todas as luminárias que são utilizadas, aqui para vocês verem mais ou menos como é que é uma apresentação do projeto luminotécnico, né? E aí, aqui a gente consegue ir
mostrar primeiramente essa questão do delineamento, né, dessa marcação dos volumes. Aqui são as marquises externas da casa, então a gente usando sempre essas linhas de luz para ressaltar esses volumes. Então aqui a imagem da porta de acesso principal da casa, e aqui a gente tem um acesso secundário, né? Mas que depois a gente consegue, numa outra foto aqui eu consigo mostrar um pouquinho melhor. Então, mostrando aqui essas linhas de luz na marquise, e depois a gente usa alguns focos de luz onde realmente tenha o acesso, né? A gente faz essa marcação dos acessos com uma luz um pouquinho mais focada, direcionada. Aqui um outro ângulo de visão aí do acesso da casa. Então, lá seria o portão de entrada da casa, né, que entra ali para a direita, que são aquelas fotos que a gente mostrou antes. E aqui seria esse acesso secundário, né, pela lateral da casa. E aqui a gente já vê a questão da iluminação mais focada no momento que a gente está querendo destacar os revestimentos, né, que foram utilizados. Então utilizar o tipo de fonte de luz conforme a nossa intenção que a gente tinha junto da equipe de arquitetura da época. Ali é um painel que vai ser utilizado um revestimento diferente, então vamos pensar qual é a iluminação apropriada para a gente destacar isso, né? Então a gente tem vocês vão ver que o projeto está muito casado com o projeto de interiores, a arquitetura da casa, né? Aqui já tinha alguma coisa do próprio paisagismo já lançado e já sendo iluminado também. E depois aqui nessa imagem a gente consegue ver uma marquise, ó, que está lá no fundo da casa, que dá para o pátio, que a gente vem com essa mesma linguagem das linhas de luz nas marquises. Lorenzo, inclusive, se tu quiser ir complementando, né, por favor. Isso daí a gente vai indo junto. Tá, pessoal. E daí agora dando um foco então para a parte interna da casa. Aqui vocês conseguem ver bem, aqui é o acesso, né? Então, aqui essas linhas eram aquelas linhas das marquises externas. Então, tu entra aqui, aí vocês vão ver aqui que a gente tem uma marcação com umas linhas de luz na parede. Aqui a gente tem um pé direito alto, então a gente usa uma iluminação um pouco mais focada para chegar com essa luz mais no nível dos usuários, digamos assim, né, das pessoas que estão ali. Esse pendente acho que ainda não tem, né, Lorenzo, aqui no centro. Esse né, é outro. Isso até... isso são coisas que eu lembro, inclusive, quando a gente conversou muito sobre o projeto, e que, inclusive, a Sheila foi até a Illumine, a gente, como profissional, tu tinha um entendimento maior do que a gente estava propondo. Com a Sheila, a gente já teve que explicar melhor o que era, o que ia usar e tal. E ela, como cliente final, sempre fica muito preocupada com a parte decorativa, né? E querendo resolver, tá, mas qual é o pendente? E a gente sempre diz, não tenha pressa com isso, né? Porque tu não sabe nem o sofá, tu não sabe os detalhes ainda do projeto interiores. Então, eu acho que a peça decorativa, ela pode vir num momento posterior, e como tu tá vivendo hoje, né? Já se mudaram aí há quanto tempo e ainda não definiram a peça decorativa, porque no momento que definir é aquela peça, e essa peça tu provavelmente não vai trocar ela, né? Só se mudou a decoração e quer trocar, enfim, mas geralmente as pessoas compram a iluminação uma vez só, né? Não é o elemento que se troca assim, né? Como a gente troca às vezes um estofado de um sofá, é mais permanente. Exato. É um bem que acaba ficando, né? E não sendo trocado, de fato, a não ser que, claro, por alguma outra razão. Mas é que no momento que tu institui isso, tu coloca ali, tá dentro do conceito, tá dentro da ideia, né? Trabalhar com linhas, Então, tudo isso conversa, como tu vem explicando, né? E além disso, as nuances no próprio ambiente, tanto ali na sala de estar, eu consigo criar cenas com 2, 3 tipos, provavelmente, de iluminação no mesmo ambiente, em que eu estou sentado com amigos, apenas conversando, eu tenho como deixar ela mais tênue, né, mais baixa luz, e criar essa ambiência mais aconchegante. Tem os abajures dos lados, tem o foco ali nos quadros, né, tem esses aqui que dão na coluna aquela lavada e fica um ambiente gostoso. Quer dizer, assim como eu posso ligar todas elas e ter bem iluminado um ambiente. Então,
adaptações que a gente consegue proporcionar com diferentes tipos de luminárias e a própria configuração das próprias lâmpadas. E o pendente é isso. Eu não posso simplesmente colocar ele ali sem ter um plano do como ele vai funcionar, inclusive no jogo dessas outras composições, porque daqui a pouco eu estou ligando 2, 3 e ele se perdeu, ele não está sendo valorizado naquele contexto por aquela cena criada. Sim, sim. Não, e até a gente pode ver aqui pela planta, é uma planta super integrada, né? Aqui a gente entrou, a gente está nessa sala, nesse grande estar, que já está integrado com o jantar, que já está integrado com a cozinha, né? Então, a iluminação é isso que a gente quis tentar fazer nesse projeto. E aqui, no caso do uso das linhas, né, que é onde o Lourenço está sentado, aqui assim, né, Lourenço? Eu já estou marcando na planta. Aqui. Eu tô mais ou menos na sala eu tô mais ou menos na posição da sala na mesa de jantar, olhando para lá. Olhando para cá. Daqui para cá o Lourenço tá ali com aquelas linhas de luz ali, né? Aqui ele tá enxergando essas linhas aqui, tá enxergando essas colunas aqui com revestimento. Então vocês podem... A pontinha que tu tá apontando lá é essa aqui, ó. Essa ali. Essa ponta aí, ó. Isso. Joia. Aí. Tá, pessoal, então essa é mais ou menos a linguagem geral do projeto, né? Muita luminária embutida, muito efeito de luz, né? Para ressaltar mesmo a arquitetura e a disposição desses ambientes. Aí, então, aqui entrando na casa, né? Que eu acho que é um ponto muito bacana do projeto, porque como a gente vinha com aquelas linhas na fachada, aquela marcação, quando a gente entra na casa, a gente tem a utilização desses perfis que tem 1,1 centímetros, né? É bem fininho, que é a luminária friso da Iluminar. Quem quiser saber mais, tem no site da Iluminar toda a questão de como tem que ser feita a instalação, tem um vídeo ali bem bacana de algumas aplicações. E foi algo que a gente colocou ali porque ele funciona meio que como um quadro, né? Assim como às vezes no hall de entrada tu tem um espelho ou tem uma obra de arte, às vezes tu pode utilizar a própria iluminação com essa função no hall de entrada, né? Porque é realmente um ponto focal bastante importante na hora que tu entra e é aquela primeira impressão, né, da casa. Assim. Já seria a porta do conceito, né, da casa. Se tu consegue perceber ali, a gente conseguiu traduzir na própria decoração dos quadros, tem linhas, né, tem um emaranhado. E no revestimento ali da parede do hall de entrada, é um painel, são brises, né, que o móvel ali compõe. Então, tudo conversa com esse conceito instituído desde então com o projeto Lumine. Que legal. Não, e isso, pessoal, eu digo assim que é gratificante, porque nem sempre a gente consegue ter tanta sinergia, assim, fluir também, porque precisa realmente dessa troca com o profissional, né, para conseguir. Tanto que hoje o que eu digo assim, o meu maior propósito aí é fazer com que os profissionais de arquitetura dominem os seus projetos, eles consigam fazer um projeto de iluminação que vá conversar, que esteja bem amarrado com o projeto de arquitetura, com o de interiores, que ele não dependa de um terceiro para fazer esse projeto, porque às vezes esse terceiro não está tão alinhado com o projeto, porque às vezes é um outro conceito que está vindo, né? Tu já tem todo o teu conceito de arquitetura e quando vem um outro conceito sobre isso, que por mais que tu passe todo tua intenção, é um outro olhar, né? Claro que muitas vezes é positivo, né? Que a gente vai ainda deixar o projeto ainda melhor. Mas eu acho que o arquiteto ele tem que saber dominar tudo isso para, pelo menos, pedir, né? Orientar um outro profissional que vai fazer para ele, porque vocês têm que ter noção de tudo que é possível ser feito, né? E isso foi... Bem como, desculpa te interromper, mas que tendo um pouco desse conhecimento dos materiais e dos efeitos e aquilo que tu deseja, que tu queres que aconteça no teu projeto, aí vem muito essa conversa de possibilidades, né? Essa troca que nós sempre tivemos, nunca fui o dono da razão, então, tanto que esse projeto aqui, ele só é o que é porque... teu conhecimento, a tua técnica, a tua equipe toda, a nossa equipe do escritório, todos, assim, a gente sempre conversou, sempre trocou ideias
para que hoje tivesse esse resultado, né? Então, é bem isso, essa convergência de várias mãos, né? Exato. Legal. Aqui depois eu já estou mostrando uma outra imagem, né, dessa sala ali onde tem o pé direito mais elevado, que tem uns quadros, que tem umas arandelas para marcação deles e iluminação desses quadros. E é mais ou menos ali, dá para ver atrás do Lorenzo ali na imagem, que é onde ele tem esses brises, né, Lorenzo? Acho que tu está chamando de brises, esses elementos aí. As colunas? As colunas, esses elementos, eles são eles vieram prontos? Como é que ele é um material? Esse na verdade, que a gente tinha como intenção. Como o ambiente ele é todo integrado, ele acaba, vamos dizer assim, a gente acabou por achar uma solução de não separar, mas criar um elemento de separação que tivesse transparência, né? Então, esse é um efeito que parece que é tudo fechado, né? Que não tem ligação visual, mas sim são colunas independentes. É um produto da Castellato que eu acabei usando, né? É o Colonna e ele a gente pode usar ele de diversas formas, né? Eu acabei compondo numa configuração que inclino, eu não deixo uma alinhada com a outra, então elas têm um ângulo quase de 30 graus entre uma e outra, que acaba formando um efeito. Eu não sei se no YouTube nós vamos conseguir passar, mas aqui no Insta é fácil porque eu consigo levantar o celular, ó. Então eu consigo criar um efeito, né? Que eles estão dispostos de lado, quase formando um ângulo de 30 graus ali entre eles. Sim, sim. Isso vai muito do projeto, de como tu quer dispor isso. E a gente, até quando acho que essa decisão de colocar esses elementos foi algo depois, né, no projeto. Inclusive, eu lembro do momento que tu definiu, que tu disse assim, tá, agora como é que a gente vai iluminar isso de forma a ressaltar, porque é um material super bacana e tal. E aqui vocês conseguem ver nessas imagens... Uma das discussões no início, assim, que a gente conversava muito, era iluminar do chão para o teto. Sim. E aí, com o passar do tempo, ali, dos dias, a gente foi trocando uma ideia e eu lembro de, mas eu não sei se eu vou ter... Claro, a gente tem hoje, pessoal, com a serra copa, consegue furar o porcelanato para dar um acabamento bom e tudo mais. Mas eu fiquei meio assim para ter todo né, uma implicação. Retrabalho ali, né, que já estava tudo meio pronto. Mais fácil vir em cima e o efeito ficou tão lindo também. E aí aqui nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, é o mesmo ângulo da fotografia, né? Com diferentes cenas de luz, porque numa hora a gente tem uma iluminação ligada, numa hora a gente tem outras fontes ligadas. E aqui vocês conseguem ver o momento que esse painel não está com a luz ligada e o momento que ele está com a luz ligada, né? Então, quando tu não tem iluminação de forma a ressaltar ele meio que some ali, né? E com certeza durante o dia também, na presença da luz natural, que é bastante difusa, tu quase também tem outra percepção desse elemento, né? Sim. Porque ele não tem tanto efeito de luz e sombra que dá esse movimento para esse painel, né? Que a gente conseguiu com a colocação aí desses embutidinhos, são mini embutidos entre os painéis. E a própria presença dele, né? Então, quer dizer, pelas imagens, quem está compartilhando ali do Face e do YouTube, tu consegue perceber que mesmo com a luz apagada, ele está integrado no ambiente, mas ele não aparece com todo esse efeito visual da forma que ele tem. Quando tu coloca essa luz, aí sim, aí ele tá mostrando, que nem aqui atrás de mim, daí o pessoal do Insta consegue ver, né? Olha o efeito bacana de luz e sombra que a gente consegue gerar, e no momento que se desliga isso aqui, ele acaba se integrando, ele não pesa no ambiente porque ele tem uma mesma tonalidade, o branco no caso, né? E ele se integra no ambiente e não acaba gerando um volume muito pesado. Sim, perfeito. E outra questão aqui legal da gente já ressaltar nesse momento é que o Lorenzo ali, ele tá com o projeto foi todo desenvolvido utilizando controles de luz, né? Então tu consegue criar cenas, porque
inúmeras vezes, né, na hora que a gente faz o projeto, o cliente chega assim, tá, mas e aí, para que tanto ponto de luz? Mas eu não vou ligar, se eu ligar tudo isso junto, vai cair a luz da casa. Mas é que a ideia nunca é ligar tudo junto, é a gente proporcionar diferentes cenas e ambientações, né? E isso é o que a gente consegue com o controle de luz, né? No caso aí, o Cristiano fez o projeto junto com o Lourenço aí, acho que ficou super bacana também. Sim. E que às vezes é algo que no início a gente é um pouco... não quer investir, é algo que mas será que precisa e tal? E faz toda a diferença tu ter, porque aí tu utiliza, né, tudo aquilo que tu projetou, senão tu acaba no dia a dia, tu chega no automático, liga uma luminária e né, um ponto e não... Cris, que a gente tem esse recurso, a gente tem hoje à disposição a automação, e o Cristiano foi fantástico, assim, a gente conseguiu conversar também, né, nessa modalidade, que vem muito em encontro, né, aquilo que a gente sempre conversou do Lumínico, a automação, ter toda essa integração, né, e aí eu conversei com ele, a gente desenvolveu a parte toda de lumínico e som aqui, ambiental. Claro que já é um momento que a gente está meio apertado, aquela coisa, mas assim, isso é fator fundamental de pensar mesmo, né, de não abrir mão disso. E o resultado disso é fantástico, tanto que a Sheila sempre pensou assim, não, a automação é uma frescura, né? E a gente acha que muitas vezes quando não vai usar, realmente é supérfluo, que, né, aperta um botão, isso, aquilo, não, vou ali. Mas numa dimensão como tem isso aqui, de quantidade de possibilidades de cenas de iluminação, eu acho que é até fundamental, porque tu consegue não ter uma série de botoeiras, né, nos interruptores. Tu consegue ter um enxuto, mais clean o ambiente, e tu controla muito mais possibilidades. E eu digo mais uma coisa, isso é saudável, porque no momento que eu tô agora, esse horário, a gente chega em casa, né, vai jantar, desfruta a casa toda aqui embaixo, tem luzes ligadas e tal. Às vezes lá fora eu vou receber alguém, daqui um pouquinho, né, tu passaste ali antes, as fotos do jardim, tá tudo ligado. Nós conseguimos configurar no sistema em que em um botão eu clico, ele desliga todas as luzes da casa externa. Sim. Em outro botão eu desligo todas as luzes aqui embaixo interna. Então, assim, eu vou deitar, por exemplo, eu subo para dormir e tal, a gente desliga tudo em apenas 2 botões. Toda a iluminação, está com tudo ligado, em 2 botões eu desligo tudo. Não, e então até é fantástico. Agora me veio na cabeça, enquanto a gente teve uma experiência em Miami trabalhando, né, a gente teve muito contato com o pessoal da Lutron, né, que é de automação, não é de automação, é de controle de luz, eles são muito fortes, assim, no mundo inteiro, e em Miami eles têm lá um showroom que é para atender muito o pessoal da América Latina, né? E muitos brasileiros vão lá ver os sistemas de controle de luz e tal. E o que eles sempre mostram muito, em especial para os clientes brasileiros, é o botão segurança, que eles chamam. Ah, que legal. E que, na verdade, tu tem, né? Porque o que é? No momento que tu escutou um barulho na casa, tu liga um botão que acende todas as luzes da casa. Né? Eles lá ainda fazem uma configuração que é para férias. Então, quando tu não está em casa, ele tem determinados horários do dia que ele vai ligar e desligar determinadas luminárias, simulando que tem alguém, né? Então, é uma pena a gente ter que usar esse tipo de recurso, né? Para dizer que é para segurança, enfim, mas que bom que hoje tem tecnologias que nos auxiliam nisso, né? Então, hoje, lá nas férias, agora há pouco que a gente tirou, eu fazia isso. Tem controle das câmeras, né? Do sistema de vídeo aqui. Aí eu olhava no sistema, né, da automação, eu ligava, deixava as luzes externas ligadas, daqui a pouco eu ligava da cozinha, dava um tempo, depois desligava, então eu ficava lá onde eu estava. Claro. Daí chegava mais de noite, eu desligava tudo, mas do celular da onde eu estava. Sim, e um detalhe até bacana do projeto Lumínico, que eu acho que é fantástico, que é uma coisa que a gente acabou pensando, não sei se tu vais abordar mais adiante, mas é a questão do jardim ali, da entrada da casa, conforme tu já passaste. Me ocorreu agora.
que a gente planejou a entrada do espaço do quiosque do gourmet, né? Naquela entrada mais ao fundo lá. Na imagem da esquerda, né? A quem vai ao gourmet, ao espaço de festa e tal, vai direto lá. Então, aí tu percebe que a iluminação está toda direcionada para esse espaço, para essa porta. Porque muitas vezes o que poderia acontecer? Né? Eu ter o acesso ao portão de entrada, quando tu vai te direcionar para entrar dentro de casa, tu podia perguntar, vem cá, eu vou no gourmet ou eu vou entrar na porta principal? A porta principal. E aí tem aqui, essa questão, essa dúvida, né? Então, o que a gente fez com o projeto Lumínico? Quando eu vou receber alguém e que não vai ser alguma coisa lá pro fundo, estão tudo desligadas. E aqui, o espaço que vai conduzir, as luzes que conduzem para a porta principal, daí ficam ligadas. Então, com o projeto Lumínico, a gente consegue desenvolver a percepção das... Mas nós, com a iluminação, conseguir conduzir com que a percepção das pessoas se direcione para um acesso ao outro, né? Então, isso eu acho que foi bacana e deu bem certo. Que bom. Não, e depois acho que no vídeo aparece isso. Nós temos uns balizadores ali, né, que conduzem, fazem a marcação do acesso do social. Que é isso, se tu deixar toda desligada a zona do social e deixar só o gourmet ligado, a pessoa vai seguir aquele rumo, né, aquele caminho. Então a iluminação, ela tem essa função de guiar, de orientar as pessoas, né? Então isso é bem bacana. E mais uma vez, a gente tem que entender a dinâmica das pessoas que vão usar o espaço, né? Isso foi uma coisa que o Lourenço falou, a gente vai ter momentos que nós vamos usar só o espaço gourmet, a gente gosta de receber amigos e tal, então a gente não... Como é que a gente faz isso funcionar através da iluminação, né? Então é bem importante essa conversa com o cliente para saber o uso do espaço mesmo, para poder corresponder com o projeto, né? Sim. Então, aqui voltando nas nossas imagens, aqui novamente mostrando então essas colunas ali iluminadas, né? Então, esse efeito de luz. Aqui a gente consegue ver de novo as frisos lá do hall de entrada. Então, mais uma vez, né? Tudo muito clean, né? Muito minimalista, iluminação mais de efeito mesmo, né? Para compor com a arquitetura. E depois aqui a gente entra para a parte das linhas de luz aqui, que a gente tem essa linha que conduz da saída da porta do elevador ali, né? E conduziria então até a parte da copa e cozinha, que está tudo integrado, que é o que a gente vê aqui, né? Então, o que a gente utilizou? São os perfis da marca Iluminar, é a luminária Gap, né? E ela é muito bacana porque são peças sob medida. Então, a gente fez todo o desenho, né? Conforme a necessidade, né, do espaço aí, é um espaço super grande, então a gente compôs, fez o projeto, manda para o fornecedor para ver se é execuível, né? E junto desse perfil, que ele é, então ele tem, se eu não me engano, são 6,3 centímetros, algo assim, de largura, por comprimento, né, que tu quiseres, a cada 3 metros só vai ter uma emendinha, porque não tem nem como vir inteiro tudo isso, né? Mas que quando tu dá o acabamento no gesso é praticamente imperceptível, né? Mas ainda a gente trabalhou com, aqui vocês podem ver uns focos de luz que são os componentes dessa luminária Gap, que a gente chama, que é para realmente dar destaque para alguns locais, né? Aqui no caso a gente queria botar um foco de luz em cima da bancada, então a gente vai compondo para não ter só essa luz difusa, né? E poder trabalhar também com a luz mais focada onde tinha necessidade. Aqui dá para ver um pouquinho mais dessa luminária Gap, ó. No site da Iluminar vocês podem ter acesso às especificações técnicas, se quiserem entender um pouquinho mais. E tem também, pessoal, várias outras marcas, não necessariamente só a Iluminar trabalha com esse tipo de perfil, né? Inclusive, a gente não comentou, mas lá na fachada, onde tem aquelas marquises, se vocês verem aqui atrás dessa foto que está desfocada, ali tá escura, a gente lembra desses rasgos de luz que foram usados nas marquises. Aí a gente não usou um perfil pronto, né, Lourenço? A gente fez em loco ali, realmente com o gesso, porque às vezes tu já está num ponto do projeto que é muito investimento, tem que priorizar algumas partes, né, da casa,
mas também a gente tem que ser criativo e às vezes buscar soluções que praticamente simulem aquilo, não tem o resultado igual, mas a gente ficou super satisfeito, né, Lourenço, com o efeito de uma luminária que está lá longe, que tu não enxerga, e que tu sabia também o risco, digamos assim, dessa solução, né, do problema de queima de fita e tal, que às vezes para o cliente final a gente não indicaria tanto, porque na hora de pagar a solução, digamos assim, o cliente concorda. Não, tranquilo, pode ser essa solução mais simples e tal, não tem problema. Mas no dia que deram a primeira fita queimar, porque o sistema não estava bem vedadinho e tal, ele vai te ligar reclamando, tá, mas olha aqui, queimou. Aí até tu lembrar que ele queria a versão econômica e não a versão que dava segurança e que não ia ter problema, é difícil. Então, isso são coisas assim que depende muito do cliente em quem tu está aplicando essa solução. Perfeito. E além disso, Cris, eu vou além da coisa que pode ocorrer de queimar uma fita, né? De não corresponder porque está mais exposto do que a luminária propriamente dita, que era para isso, a função dela é para esse fim. Numa simulação mais econômica, isso não vai acontecer, né? Então, pode ocorrer. Então isso que é importante, só a gente deixar o cliente bem a par, né, dessas decisões, e claro, ele que é quem vai dar a decisão final, né? Mas a gente sempre mostrar os prós e contras, né? A gente não pode dizer que uma Ferrari um Fuca vai andar que nem uma Ferrari, né? A gente tem que... Não é tanta a diferença, mas é que às vezes o cliente acha, não, mas olha ali é igual, esteticamente, olhando às vezes é que nem um embutido, né? Hoje em dia a gente tem aquelas pecinhas embutidas simples, super simplesinhas, que podem variar de R$50 a R$300, o mesmo embutido para a mesma lâmpada, que o cliente olha e diz, não, mas não tem como. Uau. Mas tem, porque é o design, é o material que é utilizado, o acabamento. Tem o acabamento, então tem um motivo, né? Mas é claro, a gente tem que mostrar tudo isso para o cliente, senão ele, como leigo, ele vai olhar e vai achar que é tudo a mesma coisa, né? Essa aqui, essa gap, por exemplo, para fazer todo esse rasgo aqui linear, para fazer tudo direitinho, para ela estar o gesso assim parelho, porque aqui a gente está rasgando uma diversidade de placas de gesso, né? Então, o que acontece? Existe um planejamento para isso, existem intervenções na obra que ocorreram, né? Porque diversos pontos lá do início que os caras fixaram o gesso, depois tiveram que cortar isso, em algum ponto os pendurais, as tiras, os tirantes de sustentação do gesso não batiam certinho. Aí eu tive que fazer todo um retrabalho aqui de relocar os tirantes para que o gesso não cedesse, não ficasse, mas ainda assim teve uma solução que a gente instalou a luminária, uma placa não ficava perfeita, daí a gente acabou fixando um parafuso na própria luminária. Deu certo, a gente conseguiu ficar tudo alinhadinho, bonitinho, com um acabamento excelente, mas no meio do caminho tu tem que ajeitar uma situação, porque né, não é tão simples, fácil assim, chega ali, instala, encaixa e tá pronto, tá tudo perfeito. A gente tem que passar detalhes. E isso é legal, né, de quando tá, por isso que a gente diz que o projeto de iluminação, ele tem que nascer o quanto antes, né, porque no momento que tu tem o projeto lumínico bem definido, a gente pode casar ele com o projeto do gesso, por exemplo. Aí todo esse retrabalho de cortar perfis e tal, às vezes já é previsto na hora que o pessoal tá botando a estrutura do gesso, ele já vai deixar um espaço aberto, digamos assim, é onde vão isso, as luminárias lineares e perfis. E hoje em dia é um tipo de luminária que está sendo super utilizado, né? Então, é muito importante a gente prever isso, né? E se não fez essa espera, já conversar com o pessoal que está executando o gesso, já explicar para o cliente a situação, para ver qual a solução que vai ter que ser tomada. Porque às vezes o cliente depois fica brabo lá, porque você não me falou que ia dar todo esse retrabalho, toda essa sujeira de gesso, enfim, tem todos os perrengues de algumas decisões. Sim. Custo, né? Envolve custo, porque tu não tinha planejado certas coisas, daqui a um pouco o rasgo que o pessoal deixou, mas envolveu outras coisas e acaba gerando outros custos, né? Exato. Então tá, pessoal, e agora passamos aqui para a garagem, né? Que aí a gente, lembrando lá daquele nosso conceito inicial do projeto de usar muito a questão das linhas, a gente
tentou trazer isso também para um espaço que às vezes é um espaço secundário, a garagem, o cliente geralmente diz, não, mas garagem não tem problema, põe qualquer plafond aí que a gente resolve. Mas não, né? Quantas vezes tu vai estar lá com a porta da garagem aberta, ou às vezes teus filhos vão fazer uma festa naquele espaço, ou então tu vai... Enfim, é uma continuidade da casa, não é um espaço... Hoje em dia tem garagens aí que às vezes são melhor equipadas e decoradas do que a própria sala de estar, né? Então, mas aqui no caso a gente tentou achar uma solução, de certa forma, econômica, né? Usando a questão das linhas de luz, só que a gente foi um detalhe de um rasgo de gesso, né? No gesso e colocando fita de LED, né? Então, acho que aqui é bem... Até não me lembro se foi fita de LED ou tubular de LED, né? Agora me falei. Fita de LED, Então, uma solução fácil, né? Prática, que dá um diferencial ao mesmo tempo, né? E ainda continuou na linha de todo o projeto da casa. E depois aqui, para a gente ir chegando ao final da nossa apresentação da casa, nós temos o espaço gourmet, salão de festas, encontro dos guerreiros, não sei como é que colocaram o nome do... Vale tudo. Vale tudo. Até aqui uma dúvida hoje, Lourenço, eu revisando o projeto. Aqui ia ser feito um forro de madeira, não? A ideia aí era fazer complementos, réguas de madeira fixa no forro, parando essas réguas nas luminárias ali nos pontos, né? Claro, ainda o projeto ainda tá ser implementado, mas assim... Era essa pergunta que eu ia te dizer, porque eu acho que na hora que tiver aquela madeira ali vai... Porque o projeto todo foi pensado tendo a madeira, né? Então, que as luminárias iam ficar bem nesse desencontro das placas e tal. É quase o efeito, por exemplo, que está ali no fundo, ó, que tem os pendentes de filamento. Então, isso aí eu vou ter essa brincadeira no forro, né? Para trazer esse movimento, essa descontração. Até a ideia da linha, para começo, né? Para manter toda essa brincadeira, esse conceito. E depois a ideia de linhas que se interrompem, coisa, até aqui tem um som, vou te contar, né? Aqui tem o quadro do som aqui é demais, ficou muito bom, nítido, potente, fantástico. E até aquela coisa da brincadeira do movimento das barras, né? De controle de som. Inclusive para acústica, né? Eu acredito que no momento que tu colocar ajuda bastante. Essas madeiras aí vai dar... Claro. Que legal, mas é um projeto e a gente ainda tá... A visita que ela ainda vai rolar, né? Por favor. Isso aí. Pessoal, agora só para vocês irem olhando, eu vou mostrando para vocês esse vídeo aqui que o Lourenço nos mandou. Só para vocês entenderem aquele acesso, ó. A gente tem aqueles embutidos, as linhas de luz na volumetria, os balizadores fazendo a marcação do acesso, né? Então, conduzindo na entrada principal. Aqui a gente já tem algumas luminárias para o jardim, né? Aqui é a grande entrada, né? Que eu acho lindo com a utilização das frisos ali na parede. Aqui na hora que tu entra, então tem toda aquela questão das linhas de luz que a gente estava falando, né? A gente tem falado bastante. Aqui é a futura sala de jantar, né? Mas que já está com uma iluminação técnica garantida. Aqui mostrando toda essa questão das linhas de luz. Aqui também essas arandelas, lá tem o pé direito alto. E aqui aquela iluminação para as colunas. E aqui chegando na cozinha da Sheila, que aqui é o espaço especial da casa. Então aqui lembrando que está tudo ligado, né? Mas que é possível de fazer várias cenas, né? A gente pode estar, por exemplo, com todas essas linhas de luz desligadas e só os focos, fazendo a marcação das bancadas e tal. E aqui o espaço, então, gourmet, né? Já com essa previsão das luminárias que depois vão estar nesse ripado de madeira aí. Mas acho que assim dá para vocês entenderem um pouco mais o projeto num todo, né? Fazendo esse percurso. E aqui eu acho que a foto, eu digo para o Lourenço, a foto é o grande finale, porque a gente vê na questão da luz natural com a luz artificial, com a arquitetura. Eu acho que é um ângulo super bacana do projeto aí, né? A gente vê essa integração mesmo, né? Integração do ambiente externo
arquitetura, com iluminação, eu acho que finaliza bem a nossa apresentação aí da casa Steel.